A vida consagrada e movimentos eclesiais são multiformes em uma igreja sinodal. Os carismas são frequentemente partilhados e dão origem às diversas formas da vida consagrada e ao pluralismo das agregações eclesiais. A assembleia realizada em outubro passado falou do reconhecimento da contribuição da vida consagrada e das agregações eclesiais para o desenvolvimento da vida sinodal da Igreja e pediu para aprofundar como as relações entre pastores, pessoas consagradas, membros de movimentos e novas comunidades podem ser melhor articuladas e colocadas a serviço da comunhão e da missão. E quem conversa com a gente hoje sobre este tema são duas mulheres teólogas que eu tenho muita alegria e satisfação em receber, Ivenise Santinon e a irmã Cleusa Andreata. Ivenise Terezinha Gonzaga Santinon é doutora em Ciências da Religião, mestra em Teologia e professora da Faculdade de Teologia da PUC Campinas. É assessora teológica na Comissão Pastoral para o Laicato da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ivenise, uma alegria receber você na Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, a alegria é toda minha. Um prazer estar com vocês. Obrigado. E a irmã Cleusa Andreata já participou aqui do nosso programa. Ela é da Congregação das Irmãs da Divina Providência, mestra e doutora em Teologia, professora na Universidade Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e da equipe do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, e também integra o nosso Serviço Teológico Pastoral, que propõe, organiza e idealiza este programa Igreja Sinodal. Irmã Cleusa, muito bem-vinda. Obrigada, Marcos. Que bom que estamos aqui, tocando junto essa causa que nós abraçamos para refletir adiante a caminhada sinodal. Obrigada pelo convite. Obrigado. Então, quero partir aqui para a gente iniciar a nossa conversa, uma pergunta, a mesma pergunta, mas com dois olhares. Um olhar para a vida consagrada e um olhar para a participação dos leigos e leigas. Esse termo que aparece tanto no relatório de síntese quanto agora no Instrumentum Laboris, das agregações laicais, agregações eclesiais, e que envolvem movimentos, novas comunidades e os leigos e leigas que estão atuando aí na vida da igreja. Queria começar com você, Ivenise. Como é que nós, leigos e leigas, como é que essas agregações e movimentos podem contribuir para a vida sinodal da igreja? Marcos, primeiro olhar para a Igreja Sinodal, que todo mundo sabe é caminhar juntos e juntas, mas devemos ter esse olhar a partir de leigos e leigas. E quando nós falamos em leigos e leigas, vamos pensar que a prioridade é que leigo e leiga não é uma pessoa, um ser humano que não sabe nada, ou que está fora de um conceito, ou que está por fora de um assunto. Somos leigos e leigas, sujeitos eclesiais da igreja que vai caminhar juntos. E nessa primeira reflexão, é importante dizer que somos pessoas sujeitas a muitas adversidades, mas também a muitas oportunidades, e que precisamos abraçá-las com comprometimento de batizados e batizadas. Ou seja, somos pessoas igualmente importantes na caminhada da Igreja Sinodal, e não há, como leigo e leiga, nenhuma objeção a fazermos alguns assuntos, a tratarmos de alguns temas, a trabalharmos em alguns setores. Então, o primeiro dado somos sim, positivamente sujeitos, batizados e batizadas numa igreja onde todos, leigos, leigas e clérigos, trabalhamos juntos. Maravilha. Essa sua primeira reflexão, Ivenise, me faz lembrar até de uma expressão, salvo engano, do Papa Francisco, que nós não somos cristãos de segunda classe, recuperar aí, nos sentirmos como igreja, povo de Deus, todos juntos e juntas. E aí a gente traz a vida religiosa consagrada, Nessa mesma perspectiva, irmã Cleusa, como é que a vida religiosa consagrada também pode contribuir para a vida sinodal da igreja?
Então, Marcos e Evenícia, eu pego esse gancho da Evenícia aí quanto aos sujeitos eclesiais, quem somos nós, vida religiosa consagrada, nessa dinâmica de uma sinodalidade missionária ou de uma igreja sinodal missionária que o caminho da sinodalidade vem nos desafiando a fazer. Qual é o lugar da vida consagrada? E eu acho que podemos pegar um viés aqui de uma contribuição que a vida religiosa pode dar, tem a ver com o próprio estilo da vida religiosa consagrada aí no conjunto da igreja enquanto povo de Deus, pensando desde os nossos carismas, para começar entendendo um carisma da vida religiosa consagrada como um todo, que se assenta nessa perspectiva da dimensão mística, profética, missionária e também do sinal que a vida religiosa é convocada ou vocacionada a ser na vida da igreja. Como nós podemos assumir no nosso próprio estilo de vida e missão uma forma sinodal de ser, de trabalhar, de agir em comum. E eu penso que tem um caminho muito próprio, muito especial, dentro do qual a vida religiosa consagrada pode contribuir muito, que é nessa perspectiva dessa autocompreensão de que ninguém é autossuficiente no exercício da sua missão. Então, como é que a missão própria da vida religiosa vai sendo compartilhada com leigos e leigas, com os demais ministérios dentro da igreja? Como é que a gente se joga sempre de novo nessa vida em missão em comum? E um dos aspectos que nós temos discernido em vários ambientes da vida religiosa consagrada do continente, mesmo aqui no Brasil, é o caminho da formação, viu? Essa questão da formação continuada para viver uma sinodalidade missionária. Nós entendemos que a sinodalidade ela é constitutiva da vida consagrada, e como também é de toda a igreja, como modo de proceder, um estilo de ser e agir na vida em missão. Mas temos um desafio que tem que ser constante, tem que ser uma atenção muito própria nossa, que é dessa disposição e de uma abertura para aprender sempre de novo a viver a sinodalidade. Essa aprendizagem não é só em momentos específicos de formação, mas uma formação continuada com a diversidade por exemplo, aprendizagem, uma diversidade de métodos de escuta, de diálogo, discernimento, de manejo com conflitos, de uma conversação sinodal, uma conversação no espírito que não anule ou não ignore as tensões, os conflitos, mas busca um caminhar em conjunto com essa pluralidade de um ser igreja, de um ser vida religiosa, acho que é bem importante. Acho que o caminho da formação, na prática e no cotidiano, acho que é bem importante. Tem outros aspectos, mas eu me atenho aqui para não estender muito a fala. E esta dimensão que você traz, irmã Cleusa, da formação, ela vem como um fio condutor também no relatório de síntese, agora no Instrumentum Laboris, a necessidade de que haja realmente esta formação integral, né? Formação para aqueles que estão se preparando para o ministério ordenado, formação à vida consagrada para os leigos e leigas e uma formação integral. E eu quero trazer aqui agora para a conversa assim, um ponto, para recordar quem está nos acompanhando, nós estamos revisitando alguns temas do nosso relatório de síntese da primeira sessão, a partir de temas que o Papa Francisco propôs para grupos de estudo. E estamos olhando exatamente agora na vida consagrada, nas agregações, movimentos eclesiais, e ali fala de desafios na relação entre pastores, vida consagrada, movimentos, leigos e leigas. Queria começar ouvindo você, Evenícia, de que modo que nós podemos articular melhor estas relações para melhor servir a comunhão. Essa articulação para melhor servir a comunhão, Marcos, é algo hoje desafiador. Nós, na perspectiva educacional, nós que estamos envolvidas nessa perspectiva, nós temos que pensar que há hoje muita facilidade em as pessoas eclesiais buscarem cursos vias tecnológicas ou pelas mídias. E como qualquer informação, como qualquer órgão de comunicação, nós estamos sujeitos e sujeitas a recebemos conteúdos que, em nome da Igreja, em nome do Papa Francisco, em nome de um Concílio Vaticano II, eles vêm com ideias deturpadas,
com conceitos equivocados, com falta de uma análise da praxis católica, no nosso caso, que estamos falando aí, mas também no âmbito cristão, do ecumenismo, do diálogo interreligioso. Então, nós temos que ter muito cuidado para que a nossa formação seja feita por órgãos, por instituições e por pessoas capacitadas, por pessoas que têm um reconhecimento institucional, e não apenas por pessoas que falam bem ou que têm uma imagem boa nas mídias. Acho que hoje o problema maior, inclusive, de caminharmos juntos e juntas, é a escolha que fazemos no processo formativo. E quais oportunidades todas as pessoas têm de buscar essa formação? Porque há pessoas muito bem intencionadas e há tantas outras que não têm capacitação, inclusive de entender um método, de entender a questão da visão epistemológica, de interpretar textos bíblicos, por exemplo. Sim. Então, acho que isso que Cleusa diz é muito importante. Também vejo o viés educacional a chave para abrirmos esse caminho da sinodalidade. E quando o Papa Francisco fala que a igreja está doente, vejo muito essa perspectiva da falta de formação para que a gente se salve, porque há muitas hoje intempéries e há muitos problemas com até surgimentos de novos movimentos, de novas comunidades, que pessoas aleatoriamente têm acessos a processos formativos e que não são conforme o Concílio Vaticano II, mas vêm em nome dele, não são conforme uma igreja sinodal do Papa Francisco, mas colocam o nome dele. Sim. E aí é muito complicado. Desculpe me interrompê-la, mas é só porque eu preciso de fazer um intervalo e já a gente continua conversando sobre esse assunto. Fique com a gente. Ok. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Hoje eu estou conversando com Ivenise Santinon e com a irmã Cleusa Andreata sobre a vida religiosa consagrada e os leigos e leigas, as agregações eclesiais, movimentos, enfim, como é que nós podemos contribuir para uma igreja sinodal, missionária, como nos pede o Sínodo sobre Sinodalidade. E eu interrompi a Ivenise e eu quero trazê-la de volta para continuar a reflexão exatamente sobre essa importância da formação, inclusive de nós estarmos atentos a pseudo-formadores que aparecem nesse caminho, né, Ivenise? Isso mesmo, Marcos. Você disse bem, essa pseudo-formação é um grande desafio para nós no processo formativo, porque as pessoas precisam ter consciência clara do que é o processo formativo por uma igreja sinodal. Não é só fazer em nome de um curso, em nome de um lugar, de um movimento, de uma comunidade. É o que, infelizmente, tem surgido por aí. Então, nós precisamos entender que surge num momento hoje propício aos acessos tecnológicos, aos espaços cibernéticos, né? Cursos que são pseudos, sim, que são fakes, né? E como que nós vamos propiciar uma capacitação que seja exatamente congruente com a praxis teológica do Concílio Vaticano II, das propostas sinodais e também da Igreja do Papa Francisco? Então, esse processo formativo, ele nos traz muitas adversidades. E, infelizmente, essas adversidades aparecem no dia a dia, nas redes, nos canais de TVs. Por quê? Há até pessoas que ingenuamente aceitam caminhos formativos oferecidos com uma gratuidade, oferecido por
órgãos que parecem competentes, mas não são. Então, hoje, a formação teológica, a formação da praxis, ou seja, de uma teologia até pastoral, ela é importante e, assim, precisamos, acho que talvez, no processo formativo, treinarmos uma linguagem até mais acessível ao povo de Deus, característica própria do Vaticano II. Nós, na formação teológica, usarmos de uma comunicação que seja mais próxima ao povo de Deus da periferia, ao povo de Deus mais, vamos dizer, com acesso a poucos recursos. Então, o processo formativo não pode ser visto mais só no âmbito de uma escola, de uma universidade, de um instituto, mas sim como um processo que é o todo da igreja, mas sim é de capacitação, é conforme o que nós, no processo de sínodo, a Instrumentos Labores fala muito bem isso de forma técnica no texto. Sim. Mas eu acho que o grande desafio hoje que o Papa Francisco nos ensina bem, eu falo que ele é um pouco catequeta, até como é a nossa área de reflexão. Ele fala grandes coisas e palavras muito simples expressam a igreja sinodal que ele quer, ou melhor dizendo, tem grandes temas, conteúdos fortes, falando de uma forma simples. E acho que aí tem o perigo, que nós precisamos hoje escolher e com sabedoria e com discernimento a nossa capacitação. Ótimo. Que maravilha poder escutá-la, né? E realmente, este elemento que você traz de tornar acessível, né? Ou seja, manter aquilo que é próprio, mas para que seja entendido por todos. É uma dificuldade que eu sinto que muitas vezes nós temos uma linguagem muito hermética, é uma linguagem para iniciados. E aí poucas são as pessoas que conseguem entender. Se queremos, e aí eu falo também, enquanto pesquisador de comunicação, se nós queremos caminhar juntos e juntas, precisamos também abraçar isso para comunicar bem e fazer juntos, percorrer juntos este caminho. E, irmã Cleusa, trazendo você novamente aqui para a conversa e olhando também de maneira assim, perspectiva, né? A vida religiosa consagrada nos seus multiformes carismas tem um contributo muito grande à igreja. Queria que você trouxesse para a gente, né, que elementos da vida religiosa consagrada hoje podem nos ajudar também neste processo para caminhar juntos e especialmente nesta relação, né, que o documento traz. Como é que nós podemos articular melhor essas relações? Obrigada pela provocação, Marcos, mas antes deixa eu agradecer aqui para a Eunice por trazer com tanta lucidez esses desafios que nós temos nessa perspectiva de uma formação. Os elementos que a Eunice trouxe nos afetam muito também, como vida consagrada, a gente tem esses enfrentamentos aí no nosso caminhar em comum, e eu gostaria de destacar aqui alguns critérios para nós nos pensarmos em todas essas nossas frentes de nos formarmos, capacitarmos, discernirmos nosso lugar de atuação, que são os critérios aí por exemplo, da eclesiologia do Concílio Vaticano II, como nós revisitamos sempre de novo na medida em que vamos refletindo o nosso caminhar numa sinodalidade missionária. A gente vê essas tendências de outras eclesiologias nos desafiando, às vezes nos desviando do rumo da nossa vida e missão. Mas também os critérios apresentados pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium, no qual ele nos apresenta de uma forma programática linhas, referências fundamentais para a missão evangelizadora da Igreja, princípios fundamentais de uma sinodalidade e tendo como foco o princípio missionário como uma identidade da igreja em saída, vivida na prática, como algo que também nos desafia como vida religiosa consagrada. Temos nos perguntado muito como ser uma vida religiosa consagrada em saída. E aqui eu vejo que tem contribuições que vêm de como as congregações hoje vêm buscando ou fazendo um esforço por atualizar o seu carisma em meio aos grandes desafios, aos grandes clamores do mundo de hoje, dentro e frente aos quais a igreja se vê desafiada a se pensar como uma igreja em saída. E eu tenho acompanhando assim o caminhar da vida consagrada na América Latina, aqui no Brasil, eu tenho visto que não são poucas as congregações se dedicando a um esforço de
processos participativos nas tomadas de decisão conjunta, respaldado por discernimentos comunitários, numa dinâmica sinodal, mesmo que sem usar esta linguagem. E aqui tem um caminho bonito que eu vejo acontecendo também, que não são poucas as congregações, especialmente as congregações femininas, que têm abraçado uma decisão por um caminhar juntas, seguindo as lógicas de um discipulado de iguais. E esse exercício tem se dado no no interior das congregações, das comunidades e províncias, enfim, nos seus processos de discernimento, mas temos experiências muito significativas de um caminho compartilhado com leigas e leigas, com as quais caminhamos juntas. Então, aqui eu vejo assim que eu acho que nós podemos viver experiências como que a modo de laboratórios em que exercitamos, aprendemos e vamos nos jogando sempre de novo. E vivemos que tem ao redor do mundo testemunhos de experiências e boas práticas bem importantes. Então, acho que nós podemos nos desafiar muito nesse sentido, fazer um caminho de entreajuda, e claro, cada congregação vai exercitando esse compromisso desde seus carismas e espiritualidades. Mas, qual é mesmo o lugar da vida religiosa na missão evangelizadora da Igreja? Não é de hoje, eu acho que o Concílio Vaticano II nos impulsionou muito no sentido de repensar um lugar de vanguarda, de nos jogarmos lá para as fronteiras, para as periferias, para aqueles espaços onde outros membros da igreja talvez não consigam estar muito. Acho que esse desafio do lugar do ser em missão, do viver essa sinodalidade missionária, ou do ser igreja sinodal missionária, e esse eixo da missionariedade, acho que tem que ser o lugar dos nossos diálogos, das nossas reflexões de como estarmos juntas colaborando na missão hoje. Sim. E muito importante, irmã Cleusa, esses elementos que você traz, né? Inclusive, ressaltar esta dimensão missionária. Se temos que adotar um critério, que seja o critério da missão. Inclusive, me parece que foi uma feliz escolha neste processo sinodal de acrescentar agora, da primeira para a segunda sessão, esta pergunta-chave: como ser uma igreja sinodal missionária? E esses elementos, né, como que fachos de esperança, que estavam ali, mesmo sem dar o nome de sinodalidade, mas que a vida religiosa consagrada já testemunha com tanta lucidez e com tanta beleza, fazendo resplandecer o Evangelho. Eu queria ter mais tempo para conversar com vocês dessa vez, tenho inclusive mais pontos, mas isso é um indicativo que a gente vai precisar de conversar outras vezes sobre estes temas. E eu quero muito agradecer as nossas convidadas de hoje, mulheres teólogas comprometidas com o Evangelho, vivendo a radicalidade do seu batismo e contribuindo também na formação do povo de Deus. Ivenise Santinon, muito obrigado pela sua contribuição no programa de hoje. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, e estamos à disposição, caminhando juntos e juntas para uma sinodalidade, para uma igreja em saída. Assim seja. Irmã Cleusa Andreata, também obrigado pela sua reflexão e contribuição aqui hoje. Eu que agradeço, Marcos. Que bom que estamos juntas e juntos nessa caminhada. Obrigada, Ivanise, por podermos estar aqui também compartilhando nossos olhares. Seguimos juntos. Isso, seguimos juntos e juntas rumo a uma igreja sinodal missionária. E você que está nos acompanhando, quer rever os nossos programas, estão todos no YouTube. Acesse Igreja Sinodal, confira, compartilhe com as suas comunidades e vamos juntos alargando a tenda das nossas reflexões e também das nossas práticas eclesiais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!